Existe um tipo de dor que só quem tem fé conhece. Não é a dor de quem nunca acreditou, é a dor de quem ora, confia, espera, faz tudo certo. E mesmo assim, sente que o céu fechou. Você fala com Deus, mas não sente resposta. Você busca direção, mas só encontra silêncio. E o mais difícil não é a crise em si, é a sensação de que Deus, que antes parecia tão presente, agora não diz nada. Esse silêncio confunde, machuca, faz a mente criar perguntas perigosas. Será que ele se afastou? Será que eu errei? Será que minha fé não é suficiente? E quanto mais o tempo passa, mais pesado fica carregar essa ausência de respostas. O silêncio começa a parecer abandono. Mas a verdade é que, biblicamente, o silêncio de Deus nunca foi ausência. Sempre foi uma forma mais profunda de comunicação. Os salmos estão cheios de gritos que não receberam resposta imediata. Homens e mulheres que amavam a Deus profundamente atravessaram períodos longos onde a única coisa que ouviram foi o próprio coração batendo acelerado no peito. E ainda assim, essas fases não os destruíram. Elas os transformaram. O que pouca gente entende é que Deus não usa o silêncio para punir. Ele usa o silêncio para formar. Se você está vivendo um tempo em que tudo parece parado, em que suas orações parecem não passar do teto, este vídeo não é para te dar uma resposta rápida. É para te dar entendimento. Porque quando você entende o propósito do silêncio, ele deixa de ser um peso e passa a ser um processo. E aquilo que hoje parece vazio começa a ganhar sentido. Existe algo que Deus só faz quando se cala. E enquanto você tenta entender por que ele não fala, ele está trabalhando em algo muito mais profundo do que a situação que você quer resolver. O silêncio de Deus muitas vezes começa quando a nossa imagem sobre ele precisa ser quebrada. Existe uma fé infantil que se sustenta apenas enquanto tudo vai bem. Uma fé que acredita que Deus sempre vai responder rápido, sempre vai explicar tudo, sempre vai agir no nosso tempo. Mas essa fé não sobrevive ao deserto, porque o deserto não é um lugar de respostas fáceis, é um lugar de amadurecimento. Quando Deus silencia, ele está desmontando a ideia de um Deus que existe apenas para aliviar dores imediatas. Ele está te levando para um relacionamento mais profundo, onde a confiança não depende de sinais constantes. O silêncio expõe algo delicado dentro de nós. Ele revela se estamos buscando Deus ou apenas buscando alívio, se queremos intimidade ou apenas solução. Enquanto Deus fala o tempo todo, a fé pode se apoiar nas palavras. Mas quando ele se cala, a fé precisa se apoiar no caráter dele. E isso muda tudo, porque agora não é mais sobre sentir, é sobre permanecer. Não é mais sobre entender, é sobre confiar. O silêncio desmonta a dependência emocional que criamos com respostas rápidas e nos força a desenvolver uma fé mais sólida, mais adulta, mais enraizada. Esse processo dói porque mexe com expectativas. Mas é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser circunstancial e passa a ser estrutural. Deus não está te afastando, ele está te aprofundando. O silêncio não está retirando Deus da sua vida. Está retirando as muletas que impediam você de crescer espiritualmente. E é aqui que muitos desistem. Porque amadurecer dói mais do que receber respostas. Mas quem atravessa esse silêncio nunca mais se relaciona com Deus da mesma forma. Existe um motivo claro pelo qual Deus escolhe o silêncio em alguns momentos. Ele não está tentando te confundir. Ele está observando quem permanece quando não há recompensa emocional imediata. Quando Deus cala, ele não está distante, ele está atento. O silêncio se torna um campo de observação espiritual. Não para te julgar, mas para revelar quem você se torna quando não recebe nada em troca. Nos Salmos, Davi faz algo que poucas pessoas conseguem fazer hoje.
Ele continua orando mesmo quando não sente resposta alguma. Ele não ora porque sente Deus perto. Ele ora porque decidiu permanecer. Isso revela um nível de maturidade espiritual raro, porque a maioria das pessoas não abandona Deus quando Ele diz não. Elas abandonam quando Ele não diz nada. O silêncio testa exatamente isso. Quem continua quando não há confirmação. Quem permanece quando não há sinais. Quem escolhe confiar mesmo sem sentir. Deus não observa performance. Ele não está interessado em discursos bonitos, promessas emocionadas ou demonstrações públicas de fé. Ele observa persistência, o que você faz quando ninguém vê, quando não há resposta, quando orar parece inútil, quando continuar parece cansativo. É nesse lugar que a fé deixa de ser emocional e passa a ser uma decisão consciente. O silêncio filtra motivações. Ele separa quem busca Deus por quem Ele é de quem busca Deus apenas pelo que Ele pode fazer. Enquanto há respostas rápidas, muitos permanecem. Mas quando o céu fica quieto, só ficam aqueles que entenderam que relacionamento não é troca, é aliança. E aliança permanece mesmo quando não há palavras. Existe algo profundamente transformador em continuar mesmo sem ouvir. Porque nesse ponto, você não está mais sustentado por experiências espirituais. Você está sustentado por convicção. E convicção não depende de sensação, depende de verdade. Deus sabe exatamente quanto tempo o silêncio precisa durar para revelar isso dentro de você. O problema é que nossa mente interpreta silêncio como rejeição. Mas, biblicamente, silêncio é prova. Não é castigo, é preparação. Deus se cala para ver quem continua andando sem mapa, quem continua confiando sem garantias, quem continua obedecendo sem aplausos. Porque essas pessoas estão prontas para receber algo que não pode ser sustentado por fé superficial. Enquanto você pensa que Deus não está falando, Ele está formando algo invisível, mas poderoso. Uma fé que não desmorona quando as emoções falham. Uma confiança que não depende de resultados imediatos. Uma espiritualidade que não negocia permanência com conforto. E aqui existe um perigo silencioso. Muitos interpretam esse período como um sinal de que algo deu errado. Mas, na verdade, esse é o momento em que algo está dando muito certo. Porque Deus só testa a permanência de quem Ele pretende levar mais longe. O silêncio não é um bloqueio, é um filtro. E se você ainda está aqui ouvindo isso, talvez seja porque, mesmo cansado, confuso e ferido, você ainda não foi embora. Isso já diz muito sobre quem você está se tornando. E o próximo nível dessa jornada começa exatamente aqui, onde o silêncio já revelou que você permanece. Quando Deus fala menos, algo dentro de você começa a falar mais alto. O silêncio não cria vazio, ele cria espaço. E nesse espaço, coisas que estavam abafadas começam a emergir. Pensamentos que você evitava, medos que você ignorava, feridas que ficaram escondidas atrás de atividades espirituais constantes. Quando Deus se cala, Ele não está se afastando, Ele está retirando o ruído que impedia você de se ouvir. Existe uma razão espiritual profunda para isso. Enquanto Deus responde o tempo todo, você tende a correr para fora de si mesmo. Corre para sinais, confirmações, pessoas, palavras. Mas quando o céu fica quieto, não há para onde fugir. Você é forçado a encarar o que está aí dentro. E isso assusta, porque nem sempre gostamos do que encontramos. Ansiedade, insegurança, controle, medo de perder, medo de esperar. O silêncio revela o que a pressa escondia. Os salmos mostram esse movimento com clareza. Davi muitas vezes começa falando com Deus, mas no meio da oração passa a falar consigo mesmo. Ele questiona a própria alma. Ele confronta seus pensamentos. Ele reconhece sentimentos que não seriam revelados se a resposta viesse rápido demais. Deus permite esse processo porque transformação real começa com verdade interna,
não com alívio externo. O silêncio também desmonta uma ilusão perigosa, a ideia de que fé é não sentir nada negativo. Quando Deus se cala, você sente tudo. Isso não é fraqueza espiritual, é humanidade sendo trabalhada por Deus. Ele usa o silêncio para trazer à superfície aquilo que precisa ser curado, ajustado, reposicionado. Não para te expor, mas para te libertar. Muita gente tenta preencher o silêncio com distrações, mais atividades, mais conteúdo, mais barulho. Mas o silêncio pede outra postura. Ele pede presença, atenção, honestidade, porque nesse espaço Deus começa a trabalhar de dentro para fora, não mudando circunstâncias, mas reorganizando prioridades, desejos e expectativas. Existe algo poderoso em permitir que a alma fale, porque quando você finalmente escuta o que está acontecendo dentro de você, entende melhor porque certas respostas ainda não vieram. Algumas respostas não chegam porque Deus está te preparando para ouvi-las sem se perder. Outras não chegam porque o que você realmente precisa não é de uma palavra nova, mas de um coração alinhado. O silêncio se torna então um convite, não para desistir, não para endurecer, mas para aprofundar, para sair do automático espiritual e entrar em consciência, para parar de perguntar apenas o que Deus vai fazer e começar a perguntar quem você está se tornando nesse processo. E quando essa escuta interna acontece, algo muda. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser diálogo, não com palavras audíveis, mas com ajustes profundos. É nesse ponto que a fé começa a amadurecer de verdade. Porque agora você não depende de respostas externas para se manter firme. Você começa a caminhar com clareza interna. Esse é um estágio delicado. Muitos não suportam, porque ouvir a própria alma exige coragem. Mas quem atravessa esse silêncio sai diferente, mais consciente, mais inteiro, mais preparado para o que vem depois. Porque Deus não revela grandes coisas para quem ainda foge de si mesmo. Nem todo silêncio é ausência de resposta. Às vezes, é contenção. Deus se cala porque, se falasse agora, você faria escolhas que não suportaria depois. Muitas das respostas que pedimos, se viessem no momento errado, nos colocariam em caminhos irreversíveis. O silêncio, nesses casos, não é rejeição, é proteção. É Deus segurando sua mão quando você ainda não percebe o perigo à frente. Existe uma urgência humana que não combina com o tempo de Deus. Quando a dor aperta, queremos resolver, sair, decidir, agir. Mas decisões tomadas sob pressão emocional quase sempre carregam arrependimento. Deus conhece esse risco. Por isso, Ele silencia para evitar que você haja movido por medo, carência ou desespero. O silêncio freia impulsos que poderiam comprometer o propósito. Na Escritura, Deus frequentemente impede movimentos precipitados sem explicar o motivo. Ele fecha portas sem avisar por quê. Ele atrasa encontros. Ele não confirma escolhas. E isso frustra. Mas depois, quando o tempo passa, a pessoa percebe que aquele silêncio evitou alianças erradas, caminhos tóxicos, perdas irreparáveis. O silêncio protege você de versões suas que ainda não estão prontas para decidir. Há um tipo de resposta que só vem quando você já não precisa mais dela para sobreviver emocionalmente. Enquanto a resposta é usada como muleta, Deus se cala. Porque Ele não quer que você construa sua vida sobre algo que nasce da urgência. Ele quer que você caminhe a partir da clareza. E clareza não nasce no desespero, nasce no silêncio bem atravessado. O problema é que, quando Deus não fala, a mente tenta assumir o controle. Você começa a racionalizar, justificar, forçar portas. E é aí que o silêncio se torna ainda mais necessário, não para te punir, mas para te impedir. Deus se cala para que você não se traia, para que você não negocie princípios por alívio,
para que você não confunda pressa com direção. Esse silêncio também revela algo importante. Ele mostra o quanto você confia no processo, mesmo quando não entende o caminho. Porque confiar quando tudo faz sentido é fácil. Difícil é confiar quando Deus não explica nada. E ainda assim, Ele espera que você permaneça. Não parado, mas sensível, atento, disposto a não decidir tudo sozinho. Existe uma misericórdia silenciosa acontecendo enquanto você se sente ignorado. Deus está te guardando de consequências que você ainda não enxerga. Está te poupando de dores futuras. Está preservando algo maior do que esse momento. O silêncio não é descuido, é cuidado profundo. É Deus dizendo sem palavras que ainda não é hora. E quando você aceita essa proteção, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a perder força. A necessidade de controle diminui. Você aprende a esperar sem se desesperar. Aprende a confiar sem entender tudo. Aprende que nem toda resposta precisa ser imediata para ser verdadeira. Esse é um ponto decisivo da jornada. Porque aqui você entende que Deus não se cala por falta de amor. Ele se cala justamente porque ama demais para te deixar agir sem preparo. E esse entendimento prepara você para o próximo nível. Porque agora o silêncio não te paralisa mais. Ele te posiciona. Quando o céu fica em silêncio por tempo demais, a tentação é acreditar que nada está acontecendo. Mas é exatamente aí que o trabalho mais profundo começa. Deus não está focado em ajustar o cenário ao seu redor. Ele está trabalhando na estrutura interna que vai sustentar o que vem depois. O silêncio não molda circunstâncias. Ele molda caráter. E caráter é algo que só se forma quando não há respostas fáceis. Enquanto Deus responde rápido, você aprende a reagir. Quando Ele silencia, você aprende a se posicionar. Paciência não nasce quando tudo flui. Humildade não cresce quando tudo dá certo. Dependência real não se forma quando você controla o resultado. Essas virtudes surgem quando você precisa continuar caminhando sem garantias, sem explicações, sem sinais visíveis de progresso. O silêncio revela quem você é quando ninguém está validando sua fé. Ele mostra se sua obediência depende de recompensa ou se ela nasce de convicção. Porque obedecer quando Deus fala é confortável. Obedecer quando Ele se cala exige maturidade. Exige confiança no caráter de Deus, não apenas naquilo que Ele pode fazer. Na Bíblia, os grandes homens e mulheres de Deus passaram por períodos longos de silêncio antes de viverem qualquer tipo de cumprimento. Não porque Deus os esqueceu, mas porque ainda havia ajustes internos sendo feitos. O silêncio tira excessos, orgulho disfarçado de fé, expectativas desalinhadas, autossuficiência espiritual. Tudo aquilo que não suportaria o peso do propósito começa a ser removido. Esse processo dói, porque ninguém gosta de ser confrontado por dentro. É mais fácil pedir mudança externa do que permitir transformação interna. Mas Deus sabe que, se Ele mudasse o cenário sem mudar você, o resultado seria frustração. O silêncio, então, se torna um espaço de refinamento. Um lugar onde suas motivações são purificadas e sua fé deixa de ser reativa para se tornar firme. Existe uma diferença entre querer algo e estar pronto para sustentar esse algo. Deus não entrega promessas a estruturas frágeis. Ele prepara o interior antes de liberar o exterior. E enquanto você sente que nada está avançando, Ele está fortalecendo sua base emocional, espiritual e mental. O silêncio está criando profundidade. Muita gente abandona esse processo porque confunde desconforto com erro. Mas desconforto é sinal de crescimento. É sinal de que Deus está mexendo onde nunca foi mexido antes. Ele está formando um tipo de pessoa que não desmorona quando as coisas saem do controle.
Uma pessoa que permanece quando a fé deixa de ser empolgante e passa a ser sólida. O silêncio também ensina a depender de Deus de forma mais limpa, sem barganhas, sem pressa, sem exigências, apenas confiança. E isso muda tudo, porque agora sua relação com Deus não gira em torno do que Ele entrega, mas de quem Ele é. Esse nível de maturidade não se aprende ouvindo respostas. Ele se aprende sustentando silêncio. Quando esse caráter começa a se formar, você percebe algo curioso. A necessidade de respostas diminui. A ansiedade perde força. A comparação desaparece. Você começa a descansar mesmo sem entender tudo. Não porque o problema sumiu, mas porque você mudou por dentro. E esse é o verdadeiro sinal de que o silêncio está cumprindo seu papel. Deus não está atrasando sua vida. Ele está fortalecendo você para que quando a resposta vier, ela não te destrua, não te confunda e não te afaste dele. Porque agora você não é mais o mesmo de antes. Você está pronto para sustentar aquilo que só o silêncio conseguiu construir. Existe um padrão espiritual que se repete ao longo das Escrituras e que quase ninguém percebe enquanto está vivendo. Antes de grandes movimentos de Deus, o céu costuma ficar quieto. Não é coincidência, é preparação. O silêncio não vem depois do agir, ele vem antes, como se Deus estivesse organizando tudo nos bastidores, enquanto do lado de fora parece que nada está acontecendo. José passou anos no anonimato, traído, esquecido, sem qualquer palavra de Deus registrada durante aquele período. Davi foi ungido rei e depois voltou para o campo, para cavernas, para fugas silenciosas. Jó atravessou um silêncio que parecia cruel, sem entender o que estava sendo discutido no mundo espiritual a respeito dele. Até Jesus passou pelo deserto em silêncio antes de iniciar seu ministério público. O padrão é claro. O silêncio antecede rupturas, transições e manifestações profundas. O problema é que nós interpretamos silêncio como atraso. Deus interpreta como alinhamento. Enquanto você está tentando acelerar o processo, Ele está garantindo que tudo esteja no lugar certo para que o próximo passo não seja frágil. O silêncio não é estagnação, é gestação. Algo está sendo formado fora do seu campo de visão. Existe um perigo em respostas precipitadas. Elas aliviam o momento, mas não sustentam o propósito. Deus prefere o silêncio que prepara do que a palavra que resolve apenas o agora. Por isso, quando Ele se cala, muitas vezes é porque algo maior está sendo organizado. Algo que exige maturidade, estrutura emocional, discernimento e fé que não dependa de aplausos. O silêncio também cria separação. Enquanto tudo parece parado, muitas distrações caem. Pessoas se afastam, caminhos se fecham. Planos antigos perdem sentido. Isso não é perda, é limpeza. Deus não move alguém para um novo nível carregando pesos do nível anterior. O silêncio remove excessos para que o movimento, quando acontecer, seja leve e direcionado. Há momentos em que Deus precisa que você não se mova. Não porque Ele quer te paralisar, mas porque qualquer movimento fora do tempo certo comprometeria o que está sendo preparado. O silêncio, então, se torna um freio amoroso, um convite à atenção. Um ajuste de rota invisível. Enquanto você sente que está atrasado, Deus está te posicionando com precisão. Quando o movimento finalmente acontece, ele costuma ser rápido. Portas se abrem, direções ficam claras, pessoas certas aparecem. Mas esse avanço só é possível porque houve um período silencioso antes. Sem esse tempo, o impacto não seria sustentado. A pressa teria quebrado o propósito. É por isso que o silêncio não deve ser combatido, mas discernido. Ele carrega sinais sutis. Uma inquietação que não empurra, mas alerta. Um desconforto que não desespera, mas amadurece. Uma espera que não paralisa, mas prepara.
Deus não está distante. Ele está organizando algo que ainda não pode ser visto. Se você está vivendo um tempo em que nada parece avançar, talvez seja exatamente porque algo grande está prestes a se mover. O silêncio não é o fim da história. É o capítulo onde tudo está sendo alinhado para que, quando Deus agir, não haja confusão, desperdício ou arrependimento. Isso leva a uma pergunta inevitável. O que você faz enquanto Deus ainda não se move visivelmente? Porque o próximo passo dessa jornada revela algo ainda mais profundo. O silêncio não observa apenas sua espera. Ele observa suas escolhas. E é aí que tudo começa a se definir. Quando Deus entra em silêncio, Ele não desliga os olhos de você. Pelo contrário, é nesse período que suas escolhas falam mais alto do que suas orações. Sem direção clara, sem confirmação externa, sem respostas imediatas, aquilo que você decide fazer revela quem realmente governa a sua vida. O silêncio expõe se você anda por convicção ou se só caminha quando sente segurança. É fácil obedecer quando Deus fala. É confortável seguir quando tudo está claro. Difícil é permanecer fiel quando o caminho não está iluminado. O silêncio cria esse cenário intencionalmente. Deus permite a ausência de sinais para observar se sua fé depende de emoção, aprovação ou circunstância. Porque fé madura não precisa de estímulo constante. Ela se sustenta em valores, não em sensações. Nesse período, cada escolha carrega peso. Como você reage quando algo dá errado, como você trata as pessoas quando está cansado. O que você alimenta na mente quando a resposta não vem. Se você cede ao ressentimento, à comparação, ao desânimo silencioso. Ou se escolhe continuar íntegro, mesmo frustrado. O silêncio revela essas decisões invisíveis que ninguém aplaude, mas que definem o rumo da sua história. Existe uma tentação comum quando Deus não fala: tomar atalhos, forçar portas, criar justificativas espirituais para decisões emocionais. O silêncio testa exatamente isso. Ele revela se você confia o suficiente para não se mover antes da hora. Porque andar fora do tempo certo pode parecer progresso, mas quase sempre gera confusão depois. Deus observa se você sabe esperar sem se corromper por dentro. A Bíblia mostra que muitos perderam grandes promessas não por falta de fé, mas por decisões erradas durante o silêncio. Não foi o silêncio que os desviou. Foram as escolhas feitas enquanto Deus parecia não responder. Por isso, esse período é tão decisivo. Ele não é neutro, ele é formativo. Ele está moldando sua identidade espiritual através das decisões que você toma no escuro. O silêncio também revela sua fonte de direção. Quando Deus não fala, de onde você tira a orientação? Da ansiedade, do medo, da opinião dos outros ou de princípios que já foram estabelecidos dentro de você? Se sua fé depende de confirmação externa, o silêncio se torna insuportável. Mas se sua fé está enraizada, o silêncio se torna um espaço de fortalecimento. Deus observa se você permanece alinhado, mesmo quando ninguém está vendo. Se você continua sendo a mesma pessoa quando não há promessa sendo reforçada. Se você mantém sua integridade quando não há recompensa imediata. Essas escolhas silenciosas constroem uma autoridade espiritual que não pode ser fabricada. Elas preparam você para sustentar aquilo que está por vir. Há um detalhe importante. Deus não espera a perfeição durante o silêncio. Ele espera sinceridade. Espera que você não abandone seus valores por conforto. Espera que você não negocie sua fé por alívio momentâneo. O silêncio não é uma armadilha. É uma oportunidade de demonstrar quem você já se tornou. Quando você entende isso, o silêncio muda de função. Ele deixa de ser um vazio ameaçador e passa a ser um campo de alinhamento. Um lugar onde suas escolhas ganham clareza, onde você aprende a decidir com calma,
onde você descobre que não precisa correr para provar nada. Basta permanecer fiel ao que já foi revelado. E quando esse período termina, algo fica evidente. As decisões que você tomou no silêncio prepararam você para ouvir a próxima direção sem confusão. Porque agora você não depende de urgência. Você caminha por convicção. E isso muda completamente a forma como Deus confia novos caminhos a você. Um dos maiores perigos do silêncio é a interpretação errada. Quando Deus não responde, a mente rapidamente conclui que ele se afastou, que ele desistiu, que algo quebrou na relação. Mas essa leitura não é bíblica, é emocional. Os Salmos mostram algo completamente diferente. Eles revelam um Deus presente mesmo quando não fala. Um Deus próximo mesmo quando não intervém imediatamente. Um Deus que escuta até quando escolhe não responder naquele momento. O problema não é o silêncio, é o significado que você atribui a ele. Quando você confunde silêncio com ausência, começa a agir como se estivesse sozinho. E é aí que muitos se perdem. Eles abandonam processos no meio, tomam decisões movidas por medo, endurecem o coração, se afastam da fé não porque Deus saiu, mas porque acreditaram que ele saiu. Davi fez o oposto. Em vários salmos, ele declara que Deus está perto mesmo quando não sente nada. Ele fala com a própria alma, não porque recebeu uma resposta, mas porque escolheu confiar na presença invisível de Deus. Isso exige maturidade espiritual. Porque confiar sem sentir é um nível mais profundo de fé. É acreditar no caráter de Deus quando a experiência não confirma nada. Deus não se afasta nos momentos difíceis. Ele se aproxima de forma silenciosa. Ele observa, sustenta, guarda. O silêncio não significa que Deus parou de agir. Significa que ele está agindo fora do seu campo de percepção. E isso incomoda porque o ser humano gosta de controle, de previsibilidade, de sinais claros. Mas Deus não se submete a essa lógica. Ele trabalha em níveis que você não vê. O erro mais comum nesse período é desistir cedo demais. Pessoas abandonam a oração, a disciplina espiritual, a confiança, justamente quando estão mais perto de entender algo profundo. O silêncio se torna um teste de interpretação. Você vai acreditar na sua ansiedade ou na fidelidade de Deus. Vai confiar no que sente ou no que sabe sobre quem Deus é. Quando você entende que silêncio não é ausência, algo muda. Você para de exigir respostas imediatas e começa a descansar na presença. Você continua orando, não para arrancar uma resposta, mas para permanecer conectado. Você continua obedecendo, não porque sente entusiasmo, mas porque escolheu confiar. Isso cria uma fé que não depende de estímulos constantes. Existe uma presença de Deus que só é percebida depois que você atravessa o silêncio sem fugir. Ela não é barulhenta, não é emocionalmente explosiva, é firme, estável, segura. É a presença que sustenta quando tudo parece incerto. E essa presença não abandona ninguém no meio do processo. Quando você confunde silêncio com ausência, você se desconecta da fonte exatamente quando mais precisa dela. Mas quando entende que Deus está presente mesmo em silêncio, você atravessa esse período com mais calma, mais clareza e mais força interior. Você para de lutar contra o silêncio e começa a aprender com ele. Esse entendimento é decisivo, porque ele impede que você desista no meio da construção. Ele te mantém firme enquanto Deus trabalha. Ele protege sua fé de interpretações emocionais que só produzem afastamento e confusão. E prepara seu coração para o próximo passo, que não é mais sobre interpretar o silêncio, mas sobre saber como viver dentro dele com sabedoria. Quando Deus não responde, a pergunta mais importante deixa de ser quando ele vai falar e passa a ser como você vai viver enquanto ele se cala. Porque o silêncio não é um intervalo vazio, ele exige postura, ele pede alinhamento, ele revela maturidade.
Nesse período, fazer mais barulho espiritual não acelera nada. O que acelera é ajuste interno. Muitas pessoas tentam vencer o silêncio falando mais, pedindo mais, insistindo mais. Mas o silêncio não pede volume, pede direção. Não é sobre multiplicar palavras, é sobre alinhar atitudes. Permanecer quando nada muda por fora é um ato espiritual poderoso. Continuar confiando quando não há retorno emocional é uma forma profunda de fé. Biblicamente, esperar não é passividade. Esperar é manter-se firme sem perder a essência. É continuar fazendo o que é certo, mesmo quando não há sensação de avanço. É não abandonar princípios por causa da frustração. É não negociar valores por alívio imediato. O silêncio testa isso. Ele pergunta silenciosamente se você continua sendo quem é quando ninguém está confirmando nada. Esse é o momento de ajustar expectativas. Não para desistir delas, mas para purificá-las. Às vezes Deus não responde, porque o pedido ainda está misturado com ansiedade, medo ou controle. O silêncio limpa essas camadas. Ele ensina a confiar sem exigir, a desejar sem se desesperar, a continuar sem precisar de garantias visíveis. Existe uma prática espiritual simples e profunda nesse tempo. Permanecer, não fugir, não endurecer, não se fechar. Permanecer sensível, permanecer obediente, permanecer presente. Isso não significa não sentir dor. Significa não permitir que a dor te tire do caminho. O silêncio pede constância, não perfeição. Enquanto você permanece, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível. A urgência diminui, a ansiedade perde força, a comparação deixa de fazer sentido. Você começa a descansar mesmo sem respostas. Não porque tudo se resolveu, mas porque você se alinhou por dentro. Esse alinhamento é o verdadeiro objetivo do silêncio. Deus não usa o silêncio para te afastar dele. Ele usa para te aproximar de quem você realmente precisa ser. Enquanto você espera, ele trabalha. Enquanto você confia, ele organiza. Enquanto você permanece, ele prepara o terreno. O silêncio não pede desespero, ele pede fidelidade. E existe uma recompensa silenciosa para quem atravessa esse período com postura correta. Clareza interior, paz que não depende de circunstância, força que não vem de emoção. Quando Deus finalmente falar, você não vai correr, não vai se perder, não vai confundir direção com impulso, porque o silêncio já fez o trabalho necessário. Esse tempo não é sobre pressa, é sobre preparo. Não é sobre resposta imediata, é sobre estrutura. E quem aprende a viver bem enquanto Deus se cala, descobre algo precioso. Nem toda fase precisa de explicação para cumprir seu propósito. Algumas só precisam de permanência. E isso prepara o coração para o último entendimento dessa jornada. O dia em que o silêncio finalmente fará sentido. Não como dor, mas como construção. Finalmente, chega um dia em que o silêncio para de doer e começa a explicar. Não porque todas as respostas aparecem de uma vez, mas porque você olha para trás e percebe que não foi abandonado em nenhum momento. O que parecia vazio estava cheio de construção. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia ausência era cuidado profundo. Esse entendimento não vem enquanto você está no meio da dor. Ele vem depois. Quando você percebe que decisões que poderiam ter te destruído não aconteceram. Que caminhos que pareciam certos, mas não se abriram, teriam te custado caro. Que pessoas que se afastaram durante o silêncio precisavam mesmo sair. E que a pessoa que você se tornou nesse processo não existiria sem esse tempo difícil. O silêncio começa a fazer sentido quando você entende que Deus não estava tentando te explicar algo, mas te formar. Respostas mudam situações. Formação muda destinos.
Se Deus tivesse falado antes, talvez você não estivesse pronto para sustentar o que viria depois. O silêncio não foi um castigo, foi um investimento. Muitos personagens bíblicos só entenderam o silêncio de Deus quando olharam para trás. José só compreendeu a prisão depois do palácio. Davi só entendeu a caverna depois do trono. Jó só entendeu a dor depois da restauração. O silêncio sempre fez parte da preparação. Nunca foi o fim da história. Existe um tipo de fé que só nasce depois do silêncio. Uma fé mais calma, menos ansiosa, menos dependente de sinais. Uma fé que confia mesmo quando não entende tudo. Essa fé não se perde facilmente. Ela não se quebra em crises. Ela não desmorona quando Deus muda o ritmo. Porque agora você sabe que silêncio não significa abandono. Significa profundidade. Quando Deus finalmente fala, você percebe que não precisava de todas as respostas que pediu no passado. Porque o silêncio já te ensinou o suficiente. Ele te ensinou a esperar, a confiar, a permanecer, a não fugir de processos difíceis, a não negociar sua fé por alívio imediato, a não desistir no meio da construção. O dia em que o silêncio faz sentido não é necessariamente o dia em que tudo se resolve. É o dia em que você entende que foi cuidado mesmo sem perceber, que foi guiado mesmo sem ouvir, que foi sustentado mesmo quando achou que estava sozinho. Esse dia muda a forma como você se relaciona com Deus para sempre. A partir desse ponto, o silêncio não te assusta mais. Ele te ensina, ele te prepara, ele te posiciona. Porque agora você sabe que Deus não se cala por falta de amor. Ele se cala porque está trabalhando em níveis que você ainda não consegue ver. E se hoje você ainda está no meio desse silêncio, guarde isso. Um dia ele fará sentido. Não como dor, mas como construção. Não como ausência, mas como cuidado. Não como fim, mas como o capítulo que tornou possível tudo o que veio depois.